Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus. Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Pela fé eu creio na vitória de todos, queridos, em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento de nós aprendermos um pouco mais do nosso Deus e também da sua palavra. Amém, glória a Deus. Ao final do vídeo, você achando o tema relevante, abençoado, compartilhe com mais pessoas, nos ajude aí a evangelizar, querido, através do YouTube. Deixe também o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos lá para o vídeo, vamos aqui para o início da palavra, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 20, queridos. Vamos aqui para o verso, a partir do capítulo 20, verso 20 e 20. O pedido da mãe de Tiago e João. Queridos, nós temos duas diferenças aqui nesse texto, queridos. Eu quero contextualizar com vocês para que possamos aprender. Por quê? O reino deste mundo aqui, queridos, como é que é o reino deste mundo? Como é que é o reino dos homens? Muitas vezes é você crescer, você se intelectualizar, é você ter seus cursos, ter suas autoridades, ser rico, ser poderoso e em determinado momento fazer o quê? Pisar nas pessoas, se achar o maioral, se achar o maior de todos. Ou seja, jamais um que está lá em cima, cheio de pompa, cheio de inteligência, cheio de grandes conquistas neste mundo, muitas vezes servir o mais fraco, servir aquele que é mais inferior, aquele que é mais humilde. Não, este mundo aqui, o reino deste mundo é cada vez crescer mais e se tornar cada vez mais acima dos demais. E o reino de Deus, que é totalmente diferente. No reino de Deus, como é que acontece? O próprio Senhor Jesus Cristo, que é Senhor e Rei, lavou os pés dos discípulos. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo para servir, sendo Deus, sendo Rei, veio para servir. A diferença do reino de Deus e o reino dos homens aqui nessa terra, queridos, que muitas vezes é conquistar, conquistar, conquistar e pisar nos que estão abaixo. Ou seja, faz aqueles que estão abaixo de degraus, de escada para subir e conquistar os seus objetivos, muitas vezes descontrolados e maltratando as pessoas. Mas o reino de Deus é diferente, querido. Se você quer ser grande no reino de Deus, talvez você possa ser grande neste mundo, no reino deste mundo, porque estudou, conquistou, tem seus doutorados, tem sua empresa, tem seus carros, tem suas riquezas, tem suas mansões, como vemos aí nos dias de hoje, né? Estava vendo um homem aí poderoso, milionário, que gastava milhões em festas, ou queridos, em pornografias, em orgias, gastava milhões comprando muitas vezes, comprando pessoas, comprando proteção. Oh, aqueles maldito homem que confia no homem. Oh, glória a Deus, o Senhor é poderoso quando diz que maldito é o homem que confia no homem e coloca a sua coragem, a sua esperança no braço mortal. E ele fez dessa forma, ele gastou milhões comprando justiça, comprando juízes, comprando governo, comprando homens em eminência. Mas o que é que aconteceu, queridos? Hoje em dia está numa cela fria, está numa cela fria, queridos. Por quê? Porque não deu valor, muitas vezes, àquilo que Deus falava, àquilo que Deus pedia. E assim é o reino dos homens nesta terra, queridos. E diz aqui, ó, então se chegou o verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Olha só, queridos, o que ela foi pedir para Jesus. Perguntou-lhe, perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela respondeu, manda que. Já pensou, queridos? Você chegar diante do Senhor Jesus Cristo e dizer, manda. Muitas pessoas têm feito isso nos dias de hoje, queridos. Querendo mandar no Senhor Jesus Cristo como se ele fosse um empregado, como se ele fosse um subalterno. Oh, queridos, grande erro, grande falha dos seres humanos. Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só o que ela foi pedir para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pedir coisas, né? Para que fossem engrandecidos os filhos dela e ela também. Diz aqui, ó, verso 22, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Porque o Senhor Jesus Cristo sabia, queridos, que estava para ser humilhado, escarnecido pelos soldados do templo, pelos sacerdotes, pelos soldados romanos, e passaria por morte de cruz, queridos. Esse é o cálice que o Senhor ia beber. Só que eles não entendiam isso.
Responderam eles, podemos. Podiam beber o cálice. Eles imaginando que seria o cálice. Ali quando o Senhor participava com eles, tomando vinho, eles imaginavam que era este o cálice. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, queridos, é o galardão que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Ora, o verso 24, ora, ouvindo isto os 10, ou seja, eram 12 discípulos, 2 pediram isso, fizeram que a mãe pedisse isso a Jesus. E os outros 10, o que aconteceu? Ficaram indignados. Ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Ou seja, o mesmo pensamento que havia na cabeça dos demais 10. Todos tinham ainda a mente, ainda muitas vezes não estavam preparados espiritualmente. Andavam com Jesus, estavam aprendendo com Jesus, mas ainda não tinham suas faculdades mentais, espirituais prontas, queridos. E disse aqui, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram com seus irmãos. Verso 25, então Jesus, chamando-os, disse, vem cá vocês, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Já que vocês querem ser cada um maior do que o outro, quer ser um mandar no outro, quer ter autoridade sobre o outro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, havia governadores que governavam sobre eles, mas acima desses governadores também havia autoridades que governavam sobre eles. E disse aqui, sabeis que os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Verso 26, não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, olha só a diferença do mundo, a diferença do reino do mundo. Não é assim entre vós, pelo contrário. Não é assim igual o mundo age que vocês vão agir. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, o intelectual, o poderoso, o rico, aquele que quer mandar entre vós, será vosso servo. Olha aí, queridos. Tal como, verso 28, tal como o Filho do Homem, olha aí, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não veio para ser servido, olha aí, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, reino dos homens, mandar, ter autoridade sobre os demais homens, ter autoridade, ter pompa, ter mais dinheiro, ter mais conquistas, estudar mais, ser mais intelectual. Cada vez que a vaidade vai entrando no coração, cada vez que o homem alcança, adquirir alguma coisa, sempre vai vir vaidade no coração, com mínimas exceções, queridos, mas na maioria da vez, pura vaidade, o querer ser maior do que os outros. Isso é, querido, a carne humana, o coração humano pervertido devido ao pecado. O pecado original, o pecado lá de Adão e Eva. Quando o Senhor Jesus Cristo transforma através do sangue dele, a pessoa é transformada pelo poder de Deus. Então já não participa mais dos mesmos costumes do reino dos homens. Ou seja, a mesma forma de governar, a mesma forma de passar a perna nos outros. Não, o reino de Deus, queridos. Você quer ser o maior? Você quer ser o intelectual? Você quer ser o poderoso? Você vai servir os mais humildes. Você vai servir aqueles que são menores do que você. Ou seja, você vai ter que se humilhar, tornar-se como os demais. É como eu costumo dizer quando você chega numa congregação, queridos, ali pode ter governador, ali pode ter juiz, ali pode ter promotor público, ali pode ter policiais, ali pode ter um pedreiro, ali pode ter um zelador, ali pode ter qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de profissão, queridos. Se é intelectual, se não é intelectual, todos são iguais diante do nosso Deus. Esse é o reino de Deus. No reino do mundo, não. Quanto mais tem, mais é separado um lugar, mais é separado um degrau mais alto, para que você possa se mostrar maior do que os outros. Este lugar aqui é de Cicrano, este lugar aqui é de fulano, este lugar aqui é do Senhor, do excelentíssimo Senhor fulano de tal. Na igreja não, queridos, todos são iguais. Você sabe quem é maior na igreja? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo ele sendo maior, ele ainda lavou os pés aos discípulos. Lembra que Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés, não, porque essa forma de lavar os pés, na cultura judaica,
é quando a pessoa viajava, porque não é como hoje, que tem carro, que tem calçados bons. Antigamente era deserto, era estrada de chão, era areia, era poeira. Então a pessoa, quando viajava, passava 3, 4 dias caminhando, chegava em um local, chegava em uma residência, ali havia um servo, uma pessoa designada somente para lavar os pés daquelas pessoas que estavam chegando. Então o Senhor Jesus Cristo se comparou a ela, querido. Você imagina isso? Pedro logo disse, não, Senhor, de forma nenhuma, tu vai lavar meus pés, não. Falou, Pedro, se eu não te lavar, Pedro, tu não tem partes comigo. E o Pedro, então lava o corpo todo, se for preciso. Queridos, então esse é o reino de Deus. Essa é a diferença entre os dois reinos, o reino dos homens e o reino de Deus. O reino de Deus quer ser grande, diminua, desça cada vez mais, humilhe-se mais. O reino dos homens sempre está alto, orgulhoso. É assim, queridos. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham aí consciência, queridos, de que ser servo de Deus é servir e não ser servido. Paz, queridos, fiquem na paz. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.